Para você, que diz que São Paulo é uma cidade incrível, vocês vão escutar. Vem morar aqui. Helicóptero passando, um avião passando, tiroteio, sequestro, relâmpago. Tudo ao mesmo tempo, em São Paulo. Terra de arranha-céu. Vem morar aqui, vem cá. Vem cá, turistar aqui é fácil, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que o estúdio tinha que ser um pouquinho mais alto. Imagina, tá tudo certo. Diretor, eu acho que... Fala pessoal, estamos começando o Food Stadium aqui. E aí, Salomão, que grande prazer, já tá valendo. E aí? Se você souber a honra que eu tenho de estar aqui hoje com você. É recíproca, de verdade, do fundo do meu coração. Muito legal poder participar de um projeto como esse, certo? Food Stadium, vamos fazer rango de estádio, certo? Então, eu sei a parte do rango. Então, eu também. Eu sou sou fã. Do estádio não é Olha só, comigo. Eu sou um fã e eu vou trazer aqui uma introdução ao tema, porque a gente precisa chegar nos locais, certo? Sim. Se a gente for fazer um rango que vai falar lá de Chicago, eu vou fazer uma introdução pra gente entrar em Chicago e aí a gente cozinha. Legal? Você chega como expert de fazer o rango, eu chego como expert de comer o rango, mas a gente vai sempre trazer uma premissa aqui que é o rango do esporte, porque eu acho que pro estádio também tem um pouco disso, né? É legal a resenha, é legal a festa, o esporte, todo mundo curte, um futebol americano, um basquete, mas tem que ter um rango da hora. Eu acho que todo o estádio, toda a região tem ali a sua identidade, né? Não, e com certeza. E a gente não pode esquecer que esporte envolve comida. E a gente não está falando só da comida pelo ato de comer, mas é a interação entre as pessoas que o esporte dá, a questão da alimentação, da bebida alcoólica, da festa, da vitória, da perda. Então, ou você faz o churrasco da vitória, ou você bebe a desgraça do seu time. Caramba, é verdade. Não é verdade? A comida vai tanto te consolar como servir de comemoração. Exatamente. Então, a comida, ela, como sempre, desde os primórdios da sociedade, ela é um ativador de sociedade, de conversa, de entretenimento. E o esporte, ele é engraçado que hoje o esporte, principalmente os esportes americanos, eles são muito mais do que o esporte, eles são show, eles são entretenimento. E o show também faz também parte dos torcedores, lá no tailgate. Sim. Isso eu Toda conheço. aquela preparação que leva pro jogo, é quase como se o jogo fosse um pretexto para socializar, para tomar um drinkzinho, para comer um rango legal. Toda essa cultura do tailgate ali dos esportes americanos, a galera toda ali no estacionamento preparando o seu churrasco, o seu sanduíche. São duas paradas que são pretextos para reunir amigos, para poder socializar, todo mundo focado na mesma missão. Sempre que tem um grande jogo, rola ali um churrasco, rola ali um negocinho. Exatamente. Para você que não sabe o que a gente tá falando, que é o tailgate, sabe aqueles vídeos onde tem um monte de gente fora do estádio fazendo churrasco e aquela gritaria e as torcidas, e principalmente nos jogos universitários, as equipes, é muito grande. E aquilo dali eu acho que é tão importante quanto o jogo para as pessoas. Sim. Que elas acordam de madrugada para pegar a estrada, para pegar as highways, para ir para a cidade onde vai ter o jogo e ter aquela experiência em conjunto com as pessoas. Sim. É muito legal aquilo dali. Você já participou de tailgate? Tailgate não, um pouco, na verdade. Eu já tive experiência, eu já fui para um ou outro jogo da NFL, já fui para alguns jogos da NBA também, mas eu já tive a oportunidade de levar gente comigo que não é nem focada no esporte e que adorou a festa como um todo, porque é isso, desde o rango, do show do intervalo, sabe? Tem todo um contexto em que a pessoa se vê inserida ali e curte do começo ao fim, muitas vezes sem nem entender a regra do basquete. A pessoa tá lá na arena curtindo e lamentando o fim do jogo ainda. Que acabou. Pô, acabou a festa, sabe? Então realmente tem todo esse... É um ambiente que realmente se complementa muito, né? O rango, o esporte, tá lá na verdade como um grande pretexto pra gente socializar e ser feliz, né? No fim das contas. E estamos começando hoje, neste episódio, nós vamos direto para um dos estados mais importantes dos Estados Unidos, que é a Filadélfia. Por que meu filho colocou a Filadélfia como primeiro lugar aqui? Por que a Filadélfia como primeiro lugar? Eu não faço a mais puta ideia, mas eu acho que muitos de vocês aí vão ter essa noção de que quando a gente fala de Filadélfia, existe um prato, um sanduíche especificamente, que a gente se lembra automaticamente, porque está inclusive no nome, né? Então, como falar de Filadélfia sem falar dele? Philly cheesesteak. Philly cheesesteak.
icônico Philly cheesesteak. Eu acho que a Filadélfia é icônica por uma série de coisas, né? Uma cidade histórica pra caramba, certo? Peraí, que foi? Por que você tá me olhando com essa cara? Tô escutando. Ah, tá, achei que eu tava falando merda. Não! Achei que eu tava falando merda. Não! É histórica pra caramba. Ficou marcada, obviamente, Rocky Balboa. Porra, a escadaria. Como a gente não fala, né, de Rocky Balboa quando tá falando disso? Eu vi recentemente também a Filadélfia num novo filme do Adam Sandler, de basquete, inclusive, Sim. tem tudo a ver com o tema, que ele também tá lá na Filadélfia e tal. Então é um lugar que tem fãs apaixonados dos esportes e casa dos Eagles, que acaba tendo essa relação também com o Philly cheesesteak que a gente vai fazer aí. E os Eagles? Por que eles são tão amados? Porque a gente vê que os Eagles são fudidamente amados por quem ama esporte. Sim, sim. Eu acho que é um fenômeno que se repete em alguns lugares do mundo, assim, né? Os Eagles vieram a ser campeões da NFL só ali na temporada 17 e 18, certo? E apesar disso, uma torcida extremamente apaixonada. Isso nunca foi o maior pré-requisito para uma torcida apaixonada, os títulos, né? Acho que você tem várias franquias aí pelo mundo, dos mais variados esportes, que tem esse destaque, né, de terem fãs muito, muito apaixonados. E os Eagles, com certeza, têm desses fãs apaixonados. Eu cito, inclusive, era o time do Kobe Bryant, final do Kobe Bryant, que a gente não iria citar aqui eventualmente, a lenda. Eu fico até meio... Eu não vou chorar no primeiro episódio, então não estou falando muito de Kobe Bryant aqui. É também o time de um amigo meu, o Lucão, um grande abraço pro Lucão, que é um grande torcedor dos Eagles e que eu pude sentir um pouco da emoção do cara de finalmente comemorar ali um título ali no Super Bowl, lá em 2017 para 2018, nessa temporada, e que vai trazer com a gente esse prato icônico que é o Philly cheesesteak. Você já teve lá na Já tive na Filadélfia. Eu viajo bastante pelos Estados Unidos. Hoje eu acho que eu já devo ter passado por mais de 20 estados de carro. Nossa, é coisa Eu gosto muito, porque eu adoro história. Eu adoro estudar a história em um contexto meio sociológico, digamos assim. Porque uma coisa é você ler nos livros, outra coisa é você visitar. Uma coisa é dizer, o Philly cheesesteak é um sanduíche de pão com carne e queijo. Ele, primeiramente, é muito mais do que isso. A gente vai entender a história do Philly cheesesteak como uma mudança completa da sociedade. Quando, lá nos 1800, nós vamos ter um povo que não tinha muito dinheiro. Então, nós vamos ver a Guerra Civil Americana, nós vamos entrar nos 1900 e lá vai cacetada. Em 1930, nós vamos ver aí o Pets, que era um cara que tinha uma loja, uma banquinha de venda de bolo de peixe. E aí, ele um dia quis comer algo diferente e pediu para o irmão dele ir buscar uns pedacinhos de carne, lá de sobra de carne, na casa de carne próximo deles. E ele, então, fritou a cebola, fritou essa carne na chapa, colocou dentro de um pão de hot dog. E aí as pessoas não estavam acostumadas com aquele cheiro. E elas começaram a ir ali perguntar que prato é esse que você está fazendo. E ele viu uma oportunidade de mercado. Então, antes de ser o Philly cheesesteak, iniciou-se com o Pets na década de 30, o Philly steak, que era o sanduíche de carne frita com cebola. Na década de 40, veio aí, ele abriu a loja dele, começou e fez muito sucesso. Na década de 40... um dos gerentes dele colocou provolone. E aí nasceu o Philly cheesesteak. Que originalmente é com provolone, então. Que é originalmente com provolone. Porque hoje em dia, quando a gente vai ver o Philly cheesesteak, ele é feito com cheese whiz. Cheese whiz é um queijo processado da Kraft, que ele veio só depois, na década de 60, quando a gente tem a industrialização da alimentação americana muito forte. A gente sai aí da Segunda Guerra Mundial, a gente vem com a industrialização da alimentação muito forte na Segunda Guerra, e aí a gente vem a Kraft, que é uma das maiores empresas do mundo de alimentação, trazendo esses processados muito grandes. Então, o que é esse queijo, o cheese whiz? Ele é um creme de queijo processado. Ele tem essa estética bem icônica, né? Bem icônica, exatamente. Reconhece na hora, né? Aquele queijo amarelo, aquela coisa meio que você olha e fala assim, nossa, isso tem sabor de câncer, o delicioso sabor isso. da morte. Você fala, cara, qual é a chance de ser saudável? Zero. Zero. Mas tem cara de Qual delicioso. é a chance de ser delicioso? Toda. E é exatamente isso.
Mas a Kraft no Brasil, ela não lançou o Cheese Whiz, porque não faz parte da nossa alimentação. Até mesmo porque o queijo no Brasil é uma coisa, ele é visto de uma forma diferente. Queijo no Brasil é uma coisa meio cultural, né? Minas Gerais. Sim. Então, nós vamos fazer o nosso próprio Cheese Whiz. Mas me diz uma coisa, a gente tá falando. Esse povo já curtiu o programa? Já tá seguindo nós aí? Porque você sabe que é o começo de uma longa história, né? Você sabe que tem time pra caramba nesse mundo, esportes dos mais variados, então a gente tá começando essa caminhada e você tem que vir com a gente, né? Vamos seguir o Food Stadium, na moral. Você é um esportista? Vê-se que não. Fez algum esporte? Tu foi bom em algum esporte Já na época fui, do já colégio? fui. Era bom goleiro de futebol. Eu Tá. catava bem no gol mesmo, inclusive nas quadrinhas de areia dos prédios ali, jogava com os adultos, eu tinha 14 anos, tava jogando com os velhos. Me arrisquei no basquete durante a época da escola, só por causa da altura mesmo, não era um cara muito habilidoso, mas sempre estive lá. Eu sempre gostei, sabe? Eu acho que o esporte ela tem essa coisa muito mágica. Ela une, o esporte une as pessoas de um jeito que pouca coisa consegue, né? Ele promove como eu posso dizer, um movimento organizado, quase como uma seita do bem, sabe? Assim, a gente se reúne em volta de um objetivo em comum. Então, eu já frequentei muito estádio na época que acompanhava jogos do Corinthians. E, como eu disse, tive a oportunidade de assistir aí alguns jogos da NBA. Inclusive, estive em um Super Bowl da NFL. Conta pra mim. Pois é, eu estive no Super Bowl de Houston, que aconteceu lá. Houston! Pois é, eu estive em Houston, comi um pouquinho de churrasco texano. Ô, meu amor. Aproveitei a deixa que eu tava lá só pra isso, inclusive. Busquei os barbecues mais bem avaliados ali, umas paradas bem de bairro, assim, pegando 1 hora de fila só pra poder comer um pedacinho de brisket, uma pancetinha, alguma coisa assim. Sim. E aí vi um jogo, porra, foi um jogo icônico ali, que foi um Super Bowl disputado entre os Patriots e os Falcons. Rolou uma virada histórica, consegui ver alguma... Foi aquele da virada, né? Sim, sim. Como é o nome dele? Do marido da Gisele? O Giselo, né? O Tom Brady. O Tom Brady. O Tom Brady. O marido da Gisele. Então, a gente, aliás, tem uma curiosidade a respeito do episódio de hoje, porque os Eagles, quando foram campeões, eles tiveram que superar ninguém menos do que os Patriots do Tom Brady. Então, a gente tá fazendo aqui um Philly Steak e tem também um pouquinho de Giselo nessa história, porque o título da Filadélfia foi vencido em cima do Giselo. Aqui, ó. Quando foi que foi o título? Temporada 17 e 18, né? Que ela vira o ano. Foi o quê? Coisa de 4 ou 5 anos aí. E tem algum jogador que saia, que se destaque? Eu não sei nada de esporte. Se a gente for falar especificamente do título dos Eagles, aconteceu uma situação porque o quarterback titular, caralho, cujo nome eu esqueci agora, ele era... O Carson Wentz deu lugar pro Nick Foles. Beleza, legal. Pergunta para os universitários. Pergunta para os universitários. O quarterback titular, o Carson Wentz, ele se lesionou nessa campanha e quando os Eagles estavam entrando nos playoffs, é complicado porque o quarterback é o protagonista de um time de futebol americano, né? O grande armador de jogadas, o grande cérebro pensante, tudo passa por ele, né? E quando o Carson Wentz se lesionou, teve que rolar essa substituição e o Nick Foles, quarterback reserva, foi quem liderou o time nessa campanha pro título. Então o cara, imagina, uma história bem Cinderella Man, né? O cara saiu do banco amargando a reserva para ser um grande herói do título aí. Eis as histórias dos filmes americanos. Pode ter certeza que daqui a alguns anos vai ter filme dele. Pode ter certeza. Pode ter absoluta certeza que vai. Agora, Cauê, eu tô com fome. Nós vamos começar a cozinhar. Tu vai me ajudar a cozinhar? Vou te ajudar a cozinhar. Vamos aí. Qual que é a parada? O que você quer que eu faça? Então vamos lá. Vamos explicar o que é o Philly Cheesesteak. Certo. Philly Cheesesteak a gente não pode colocar... Eu tenho medo de chamar o Philly Cheesesteak de sanduíche. Porque eu não posso colocar o Philly Cheesesteak no mesmo padrão, no mesmo grupo de um sanduíche de um misto quente. Não posso. O Philly Cheesesteak, ele move toda uma indústria, inclusive, de turismo. Sim. Então o Philly Cheesesteak ele é um statement da Pensilvânia, da Filadélfia. Para comer um Philly Cheesesteak de verdade, só se come na Filadélfia? O original, sim. Mas hoje, como o American Barbecue texano, você come em outros estados, obviamente. Mas você vai ver o Pretz, o Geno's, o Gin, que são... A gente vai fazer hoje uma representação do Gin, que é um das minhas casas de Philly Cheesesteak preferidas. Certo. E o que ele é? É uma carne, é um pão, é um sanduíche, do qual ele é molhado
em caldo de carne, bem saboroso, porque o fillet steak ele tem que ser gooey, ele tem que ser bem molhadão, com muita carne. A carne, ela tem que ser muito específica, a carne do fillet steak. O corte específico, você O diz? corte, normalmente, ou ele é feito com o ribeye, que é o ancho, é o miolo, é o filé de costela, fatiado, laminado, ele é previamente congelado, e você lamina ele quase que transparente, ou você faz com um colchão mole. Eu prefiro com colchão mole. Certo. Por quê? Ele tem mais sabor, ele tem mais estrutura. Então a gente pegou o colchão mole, laminou ele bem laminadinho, e aí nós vamos chapeá-lo com cebola. Aí tem os toppings. Aí muita gente, no original não vai ser pão de pimentão e cogumelo. Vai sim! Vai sim! Quando a gente diz que não vai? Eu acho Filho, que essa parada, essa ditadura do não, mas o cachorro quente não pode. leva isso, e o filho steak não vai, pelo amor de Deus. Pau no seu cu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do meu gosto, porque a porra do fillet steak é meu. Perfeito. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Perfeito. Então nós vamos fritar cogumelos junto com as nossas cebolas. E aí nós vamos ensinar a fazer o nosso cheese whiz, o nosso queijo original cremoso, do qual você pode fazer com qualquer queijo. Isso não tem como dar errado, honestamente, né? Quando você vê aquele queijo assim, você fala, pronto, já deu certo. Então vamos começar. Vamos começar pelo queijo, a gente Certo. já deixa ele pronto. Então, quando nós trabalhamos com esse tipo de processo, nós vamos trabalhar com banho-maria. Banho-maria, ele é um cozimento lento, tá? Em vapor. Certo. Então aqui eu tenho uma panela com um pouco de água, com 2 dedinhos de água, e eu vou precisar do bowl que tá ali. Pode jogar essas coisas que estão dentro aí no... Isso, pronto. E nós vamos colocar o bowl dentro dessa panela. Não pode pegar a água debaixo do bowl. Se não esquenta demais. Se não só o esquenta vapor, demais, aham. é só o vapor. Ele é um cozimento lento, lindo. Sempre deixa, tem muita gente que erra em colocar o fogo muito alto para esquentar muito rápido, e aí a chama atravessa e queima dos lados. Eu tô falando para vocês, gente, porque é uma coisa que muita gente comete esse erro. Então aqui eu vou colocar logicamente, os receituários vão estar todos aqui embaixo. Perfeito. Aqui eu tenho meio quilo de queijo. Você pode fazer menos, gente, é proporção. O que a gente tá usando aí? Aqui eu estou usando prato e mussarela, mas você pode utilizar o queijo que você gostar. Porque nós vamos colocar também um ingrediente mágico, que se chama citrato de sódio. Citrato de sódio não tem cheiro, ele é insípido, ele é inodoro. Então, o que ele faz? Ele é um sal que ele vai juntar o queijo ao leite. Ele vai fazer com que o queijo não se separe. Ele vira uma cola química, ele é um sequestrador. Então ele vai fazer com que isso aqui vire e a gordura não se separe da proteína. Sabe quando você coloca o queijo e começa a gordura para um lado, o queijo fica seco você pro fica outro? pensando, como é que eles derretem tão bonito e Pois quando eu vou é. tentar fica essa coisa. Eis. Eu não encontro isso! Já ouviu falar de Mercado Livre? Entra na internet e bota. É baratinho. Então eu vou colocar aqui... Nós vamos colocar uma média de 3% do peso do queijo. Certo. Tudo aqui vai ser em cima do peso do queijo. Então, pegou o peso do queijo, multiplica por 3%, vai dar a quantidade. Aqui é mais ou menos 11, 12, 13%. Eu não me lembro o total. Perfeito. E aí eu vou colocar 85%, 80, 85% do peso do queijo em líquido. Você pode colocar o líquido que você quiser. Água, inclusive? Bruno, posso colocar água? Pode. Vai ficar uma bosta, vai ficar aguado, vai ficar sem gosto de nada. Você larga de ser miserável. Não, mas aí já pode colocar o que quiser, Pelo amor mas de Deus, alguns mas vão ficar uma merda. Né? alguns vão ficar uma merda. Mas isso é gastronomia, né? Exatamente. Então aqui nós vamos utilizar leite. Perfeito. Então eu vou colocar aqui 450, 430, 450 ml. Só que eu tô colocando aqui 300 de leite integral Certo. e mais ou menos 150 de creme de leite. Eu tô usando creme de leite fresco, mas você pode colocar o creme de leite de caixinha. Não tem problema nenhum. E é só isso aqui. E aí a gente tem que ir mexendo durante o processo do banho-maria? Vamos mexendo. Logicamente, o queijo, se ele tiver moído, vai ser muito mais fácil Sim. dele derreter. Já Você tá vai bonito. olhar... Não, isso aqui tá uma cara de Não, vômito. tá Uma coisa bonito. horrível. Tá bonito, não tá horrível. Já tá bonito, já tem cara de sucesso. É porque tem coisas que você tem que começar a fazer. Na hora que você tá fazendo, você fala assim, vai dar merda. Tá ficando nojento. Isso não vai dar certo. Aí de uma hora para outra a química acontece e voa lá. Sim, Esse sim, é sim. um dos negócios. Aqui, ó, ele tá começando a esquentar e agora você vai... Aqui, ó.
você vai cuidar disso daqui. Eu vou fazer o seguinte, Cauê. Ah. Eu vou. Legal. Bateu a cara. Beleza. Eu pensei quantos episódios ia levar pra me lesionar, mas foi no meio Foi no do primeiro. Ótimo. Vamos deixar a audiência julgar se tá nojento mesmo, porque na minha opinião já tá bonito. Por favor, você aí de casa, isso aqui já tem cara de sucesso ou não tem? Dá uma olhada. Tá bom, A pessoa de casa deve estar falando, não. Pensando bem. Tá, tudo bem. É que talvez aqui eu tô participando também dos aromas e tal. Então nós vamos Conheço fazer a o competência seguinte. do Salomão. Então eu vejo isso, eu já vejo sucesso, entendeu? Eu vou transferir pra você, você vai mexer isso daqui pra mim. Tá bom. Vai mexendo aí. Uhum. Aqui, pessoal, eu tenho caldo de carne. Caldo de carne você encontra hoje em qualquer supermercado, você vai encontrar. Bruno, eu não sei fazer um caldo de carne. Tem um canal horroroso da internet de um cara que cansou de ser chefe. Certo. Ele ensinou a e fazer. ele ensina a fazer caldo de carne lá. Mas se você não quiser fazer, Bruno, o único que eu tenho é aquele de cubinho. É uma desgraça, mas é o que você tem, é o que você tem, né? Não, mas Fazer o quê? vale a pena fazer. A É diferença vai ser lógico, total, pelo no fim amor de das Deus. contas. Então, isso daqui, Cauê, isso aqui é uma das coisas que modifica. É molhar o pão em um excelente caldo de carne. Pera, no final, estilo. Como é o nome daquele sanduíche tradicional o americano? é exatamente que você afunda ele no... É, Eu esqueci como é o nome também o desse nome. sanduíche, cara? Eu já comi um desse numa viagem para os Estados Unidos, É bom inclusive. pra caralho. Quando eu vi no cardápio ali que vem com uma espécie de caldinho pra Ju, você... exatamente. Aí eu falei, é esse que eu vou, é nesse que eu vou. Realmente me parece um diferencial muito interessante. Com certeza é. E aí, antes de mexer com a carne, que é o último processo, nós vamos fritar aqui na banha, logicamente, nós vamos usar banha para isso. Tem uma banha aqui, roubei. Roubei. Então, eu vou colocar um pouquinho de banha aqui. Pode colocar a gordura que você quiser, caso você não queira colocar base suína aqui, por questões religiosas aí, para quem não come carne suína não tem problema. Coloca um azeite, coloca um óleo, coloca um tallow, que é a gordura bovina. Onde eu consigo aprender a fazer um tallow também? Você aprende naquele canal horroroso que eu falei pra você, daquele psicopata que fica xingando os outros na internet, gratuitamente. Você fica xingando os outros no meu canal, eu não ensinei nada Menino, disso que não. absurdo, não é, menino? Que as pessoas saem de casa pra fazer um negócio desse. Bom, tá tranquilo. Até o momento eu só bati a cabeça no exaustor e queimei o dedo agora no banho-maria. Aqui, Cauê, nós vamos deixar isso aqui ficar bem quentinho e nós já vamos dar uma leve salteada dessa nossa cebola e nosso cogumelo. Perfeito. Bruno, posso colocar alho, posso colocar pimentão, pode colocar o que você quiser. É seu Aqui nós cheesesteak. Exatamente. Aqui nós vamos colocar uma coisinha um pouco mais menos fancy. Uhum. Eu vou colocar aqui. De um lado a cebola, do outro lado o cogumelo, que já está fatiadinho, você pica aí do jeito que você quiser. Bruno, não tem um cogumelo, não tem problema, faz só com a cebola, faz só com o pimentão, não tem problema nenhum. O cogumelo que eu estou usando aqui é... Paris. Ô, Bruno, e você com os esportes, mano? Como que você tem essa relação? Você pratica? Olha, hoje eu sempre fui da academia, Cauê. Certo. Eu não sou uma pessoa... mexe com esse daqui, ó. Aí vai começar a ficar pesado. Eu não sou uma pessoa que sempre fui bom de esportes, não. Pelo contrário, eu sempre fui péssimo em esportes. Eu só me dei bem em 2 esportes da minha vida, Certo. na época do colégio. O primeiro foi atletismo, lançamento de peso e disco e martelo. Olha aí, cara. E depois, já no final da adolescência, no começo da minha vida adulta, eu jogava rugby. Eu era da seleção maranhense de rugby. Quem diria que eu ia ser de uma seleção Olha de aí. rugby? E você... Bom, então existem alguns paralelos que devem ser segura aí, ó. traçados do rugby com o futebol americano. Apesar de Muito. alguns fãs um pouco mais emocionados se incomodarem com a comparação de ambos os lados, tem vários paralelos que dá pra se traçar aí, pô. A questão é o seguinte, o futebol americano veio de algum lugar. Ele saiu de uma base. A base é o rugby. É mesmo? É lógico. Mas e aí, agora o fã da NFL tá revoltado com esse comentário. Mas aí o problema é dele, ele que morda as costas. Mas toda a base da estrutura do futebol americano, ele vem do rugby, que é um esporte muito mais... Ele antecede muito mais o futebol americano. Ah, ele é bem mais antigo, é? Muito mais antigo, muito mais Olha antigo. só, isso daí é um momento cultural pra mim, eu tô aprendendo. Mas aí nós vamos ver o futebol, o rugby, você tendo todas as jogadas sendo para trás, então você corre e vai jogando a bola para trás. Você corre e joga a bola para trás.
E é um esporte que não tem muito, de muito mais contato. Sim. Ele não tem segurança, a segurança é Deus. Você reza e você vai pro pau. Mas assim isso que já, funciona. isso também é uma questão talvez meio contraintuitiva, achar que o fato de o futebol americano ter proteção faz com que eles batam menos doído, né? Acaba Não, sendo meio que o muito contrário, né? Porque quando você tem ali um capacete, uma armadura, Aquilo ali dali que vai você direto. pode descer o sarrafo, né? E o futebol americano tem essa característica bem diferente do rugby, porque ele é onde as jogadas começam e param sempre, né? E diferente do rugby, que tem essa parada, uma dinâmica um pouco mais do futebol, assim, né? De o jogo vai seguindo, né? O futebol americano tem essa de prepara uma jogada, roda a jogada e aí para, conversa com o técnico, o quarterback conversa com o time. Isso também acho que acaba fortalecendo a porradaria no fim das contas. Com certeza. Aí você vai ver no jogo, se você tiver oportunidade, você que já foi em jogo de futebol americano, é exatamente isso. Para muito, para muito, para muito. E quem está assistindo da arquibancada, parece que é uma coisa meio maluca, porque você não entende nada o que está acontecendo lá de cima. Assistir, gente, de casa pela TV é bem divertido também, porque você não passa por isso. Mas o bom de estar lá no negócio é que tem muita cerveja. Tem a cerveja. Tem cachorro-quente passando, se você estiver na Filadélfia, tem um filetinho de steakzinho. Assim, o que achei que mais me marcou de assistir o futebol americano no estádio é porque as marcações ali das jardas que precisam ser conquistadas ali, né? Segunda para terceira, para 6, para 5. Isso tá marcado com um postezinho laranja ali, mas na transmissão da TV você tem a linha visualizada, né? Coisa que no estádio, obviamente, você não tem. Então, vai mostrando pro pessoal que tá formando aí, ó. Tá vendo que tá pegando uma consistênciazinha? Ele ainda tá bem grosso, ele ainda tá soltando, ainda tá bem duro. Mas calma que vai dar certo. Vai chegar lá. Vai chegar lá? Vai. Ô, meu amor. Aqui também, Cauê, eu não quero caramelizar demais aqui a minha cebola. Certo. Eu quero ainda manter crocância dela e do cogumelo. Perfeito. Então aqui a gente já está chegando num ponto, ó. A gente já vai misturar os dois. Nós já vamos tirar. Eita! Vai, Cauê! Rapaz, tem que ter o físico em dia até para gastronomia, mais um paralelo para se Meu traçar com o filho, esporte, muito mais. Até porque a gastronomia, a vida dentro de um restaurante é um esporte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, você vai ver, ó, que ele começa a formar fita. Olha, que é o que a gente chama. Isso aconteceu do nada? É do nada, Foi mas agora. eu tô te falando. Aqui, Cauê, inclusive, pra gente ter isso, é uma coisa que você vai ter que ver com o seu queijo. Por quê? Quando você está trabalhando com produtos diferentes, lácteos diferentes, eles vão ter uma quantidade de proteína, de gordura, tudo diferente. Elas então eu vou variam, colocar um pouquinho mais de leite só para ele ficar um pouquinho mais fluido. Isso são ajustes que você faz aí na sua casa de acordo com o seu gosto. Perfeito. Se você quiser ele mais durinho, quiser ele mais molinho, você vai ajustando. Perfeito. Então aqui o meu cogumelo e a minha cebola estão tostadinhas. Vou tirar eles aqui. Coloquei só uma cebola, quer dizer, coloquei só um sal e uma pimentinha neles aqui para temperar. Tá cheiroso pra cacete. Mostra pro povo aí, puxa essa fita aí pra cima. Vamos ver. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Mas eu cheguei... Ai, cacete, esse dia vai ser até o final do programa, vou botar umas 6 vezes a cabeça aqui. Viu? Eu cheguei a duvidar, tá? Não vou mentir, não. Eu tenho certeza. É o que eu falo. Você vê aquilo dali e você fala, vai dar merda. Aí, Cauê, você pode apagar, deixa eu apagar o fogo pra você. Tá. Continuo mexendo por um período aqui. Não, já tá pronto. Ele já tá pronto. Inclusive, antes da gente finalizar ele, mostra pro pessoal aí, sobe a fitinha. Ele tá muito branquinho, porque o nosso queijo tá muito branco. Você pode, logicamente, dar um chururu aqui e colocar uma gotinha de corante alimentício. Eu tenho um corante vermelho. Eu vou colocar um pouquinho, senão ele vai ficar com cara de sangue. É uma gotinha bem pequenininha, porque isso aqui é super forte. E é vermelho. Você pode utilizar o amarelo ovo, laranja. Perfeito. Aqui ele vai ficar meio avermelhado. Eu já comi um Philly cheesesteak uma vez na vida, quando eu estava em Nova York. E foi por isso que eu perguntei se Philly cheesesteak tem que ser na Filadélfia. A minha experiência comendo Philly cheesesteak em Nova York não foi longe do nota 10, não foi nada ruim, não.
mas ficou aquele sentimento de, talvez eu precise um dia ir pra Filadélfia pra comer. Você, pelo jeito, fez o tour dos Philly Cheesesteaks da Eu Filadélfia. fiz inclusive, o tem até tudo sua Philly preferência. Cheesesteak. E quando a gente fala de Nova York, e quando a gente fala de Nova York e a gente fala da Filadélfia, a gente está falando que são dois estados ali que fazem fronteira muito rapidamente. Então é muito fácil você sair de Nova York, Sim. atravessar e ir para Pensilvânia. Sim. Então, você consegue, se você tiver a oportunidade, tô indo para Nova York, tira um diazinho e Pra vai ir comer lá, Philly bem. Cheesesteak. Vai lá, pega um ônibus. Perfeitamente justo, inclusive, fazer viagem só focado nisso. É o rango. Eu vou lá pra Filadélfia só pra comer Philly Cheesesteak. Mas você tem que fazer isso. Sabe por quê, Cauê? Porque a alimentação, ela é a base da sociedade. Com certeza. É cultura, né, bicho? É Não tem cultura. jeito. Olha aí, ele ficou meio avermelhadinho pra dar uma cor diferente. Coisa E aqui, linda, ó, hein? E essa, eu tô imaginando que pela finura desse bife, encostar ali já era. Não, Exatamente. se bem que ele vai no caldo, né? não, o caldo Não? vai só no pão. Vou É já te verdade, mostrar. o caldo é só o consumê que fala? É o consumê, exatamente. Consumê. Olha aí. Então aqui, ó. O que, aliás, o que? Um consumê é uma sopa de carne que acompanha pratos? Exato. O consumê é um caldo temperado. Certo. O que é o caldo? Ele é o extrato daquele alimento. Tá certo? É você pegar os ossos, torrar com vegetais e deixar ele reduzir para ele soltar todo o sabor. Então deixa eu mostrar pro pessoal de casa como tá cortado fininho. Aqui eu tenho, ó, coxão mole, cortado laminado, ó, Sim. quase Mais fino que uma folha de papel. exatamente. E é esse que é o grande segredo desse prato. E ele vem na chapa da cebola e do cogumelo. Exatamente. Legal. Mas eu consigo pegar esse corte assim já no açougue ou eu vou ter que... Amor, você pede pro seu açougueiro. Não é possível que você vai chegar lá, olha, eu quero uma carne bem fininha. Ele vai falar não, você vai tomar seu cu e vai troca logo... de açougue. Exatamente. Isso. Ele colocaria numa máquina estilo essas de cortar presunto e tal? Isso. Ele primeiro precisa congelar ou semi-congelar essa carne, aí depois passa, porque com ela crua ela não vai. Sim. Bom, se por acaso você tem aí o seu açougueiro de confiança, mas que não tá muito familiarizado com isso daí, fala pra ele, congela essa peça então do meu colchão mole e passa na maquininha pra trazer laminado em finas fatias, certo? Exatamente. Aqui, quando você começar a grelhar essa carne, você vai picar ela que nem o pessoal faz na chapa também? Exatamente. Esse é o grande segredo. Muita gente olha nos vídeos do Philly Cheesesteak e acha que aquilo dali é carne moída. Porque ele fica com esse aspecto quase de moída, mas não é. Certo. Então aqui nós vamos deixar essa chapa bem quente. Certo, tô vendo. Agora a mágica acontece. Agora é a mágica. Posso tirar da frente aqui pra gente? Pode, lógico. Tira daí, Cauê. Ih, rapaz. É maravilhoso na cozinha. Vou colocar aqui uma pimenta do reino. Aham. Colocar um sal. Perfeito. E aí, Cauê, essa é a hora. Nós vamos agora, então... Você vê que a gordura vai dando uma encandecida do lado. Sim. Agora é a hora que a gente vai dando uma picada nela Perfeito. com a espátula. Bruno, Perfeito. não quero fazer isso. Pica a carne antes. Legal. Aqui é só a gente tá fazendo de uma forma, né, gente, meio tradicional. Mas você Isso. pode fazer na sua casa do jeito que você quiser. Sim, não, eu vi esse lance, as chaponas icônicas lá da Filadélfia. Os caras jogam steak pra caramba lá e vai tudo na hora lá. E aí a cebolinha tá ali no meio também, aquela coisa. Aqui, ó. Ele já vai dando, como ela tá muito fina e você já tá picando, ela vai dando um aspecto de carne moída em alguns pedaços. Isso. Daí a confusão. É, legal que dá pra perceber que é bem rápido o processo mesmo, né? É um pulo, um susto. E qual é o time hoje que é o grande rival do Eagles, dos Eagles? Seriam os Cowboys? Dallas Cowboys? Dallas Cowboys. Eu passo muito tempo do meu ano em Houston e Dallas. E eu vou te falar, eu adoro ir no Dallas Cowboys. E quando você falou daquele negócio que o time não precisa ser vitorioso para ter uma fandom gigantesca, Dallas Cowboys. Exatamente. Quanto tempo faz que Dallas não ganha alguma coisa? Faz um bom tempo. E a média
attendance, né? A média de fãs no estádio dos Cowboys é gigantesca. gigantesca. Quanto que dá? Acho que coisa de 90 mil cabeças cabe no estádio dos Cowboys. Cara, é algo absurdo. Muito grande. É muito lindo. grande. É lindo, é lindo. O estádio é lindo. Eu tive uma vez, eu ia fazer uma escala em Dallas para poder voltar para casa e por um cancelamento eu fui obrigado a passar uma noite lá. Ai, que e a triste. única coisa que eu fiz foi, vou comer barbecue, então não vai ter jeito. Passei coisa de 6 horas em Dallas, já foi o suficiente para ir comer um churrasquinho texano. E a gente vai falar do Texas? Vamos falar do Texas eventualmente. Uma hora a gente vai falar do Texas. Uma hora a gente vai falar do Texas. Aí, vem comigo. Aí é comigo. Nunca foi tão saboroso falar de esporte. E você de casa, deixa aqui embaixo qual é o seu time da NFL, qual é o seu time de coração, qual é o time que você tem paixão. Deixa aqui embaixo pra gente saber, pra gente pesquisar e conversar sobre o seu time e fazer uma comida lá da região, né? Imagina? Tá com vontade? Porque comida aqui não vai ser o problema. É isso. Olha aí, Cauê. Então nós temos a carne aqui, ó. Você vê que ela ficou bem picadinha e você vê que ela mói inteira. Sim, sim. Mas ela ainda tem ali... Textura. Ela ainda tem uma textura diferente, não é uma carne moída ainda. Né? Exato. Então aqui nós já estamos praticamente com tudo pronto. Vamos fazer nosso prato pra gente comer? Vamos, com certeza, não vejo a hora. Pega o pão pra mim, Cauê, por favor. Onde está o pão? Ah, são essas baguetes aqui? Exatamente. Ambas. Pega só uma. Normalmente, o pão que eles utilizam é um pão mais macio de cachorro-quente. É uma mistura, é um pão que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil. Mas a baguete com dormida dá mais ou menos. Legal, entendo. Essa... Um pouquinho menos de crocância do que uma baguete fresca. Exatamente. Legal. Então nós vamos pegar aqui mais ou menos um pão. É bem grande o sanduíche. Então nós vamos... partir o nosso sanduíche aqui, o nosso pãozinho. Tradicionalmente seria feito com esse tipo de pão que você falou, mas eu já vi a galera lá no tailgate, por exemplo, improvisando com o pão que tiver. Eu acho que também é... O X-Steak, a gente tá mostrando aqui a base da parada, mas o cara tiver ali um pão diferente, manda pra dentro também, né? Deixa eu te falar uma coisa, não vai ter o policial do Philly Steak batendo na sua casa porque você fez com a bisnaguinha. Não, assim, não faria com bisnaguinha, mas... fica gostoso! Então, Cauê, aí aqui, você ó, já dá uma... Nossa! Esse é o nosso segredo. Nós vamos Entendi. pegar o nosso caldo de carne Entendi. e nós vamos molhar o nosso Nossa! pão. Não, mas também não é para encharcar. Não, mas aí Mas pode. é para umedecer Entendi. aqui. Nossa, eu já agora realmente isso aí tomou proporções que eu não estava prevendo, Ah, entendeu? querido. Cada mordida vai ser uma explosão. Exatamente. Você tem muitas bases de sabor e você vê que foi simples aqui. Não teve nada, a gente não fez nada demais. Eu acho que isso é o mais legal, porque é um prato tão diferente do que a gente está acostumado, mas é realmente simples de fazer, né? Eu acho que isso já encoraja o pessoal a reproduzir em casa. Gente, isso é comida de tailgate, isso é comida de rua americana. Os caras fazem no porta-mala do carro. Exatamente. Sacou? Dá pra você fazer na sua cozinha, é possível. Então aqui você vai colocar... Não seja humilde nesse momento, né? Que Nem eu vi um um negócio... E isso aqui, qual é o estádio que a gente vai comer esse aqui? Esse aqui... Eu não lembro qual é o nome do estádio. Lincoln Financial Field. É o estádio dos Eagles, onde rola esse icônico tailgate, onde você pode encontrar, entre outras coisas, o tradicional Philly Steak. E que tá bonito, pelo amor de Deus. Aí você coloca aqui também o seu cogumelo com sua cebola. E aí traz lá o Marvado. marvado. Aí você pega uma concha pra mim na segunda gaveta pra mim, por favor, também. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, se cabe. Uma concha na segunda gaveta. Quer dizer, Cauê, Oi? você vai fazer o seguinte, ao Diga. invés dessa concha. Você vai segurar isso daqui pra mim, Perfeito. mas segura ali pra mostrar pro povo como é que a gente vai fazer o negócio aqui. Nossa, olha o tamanho disso. Mostra, Tá, mostra, deixa bem aqui, ó. Isso. aqui assim, legal. E você vai ver aqui, ó. Aham. Agora, ele é um Philly Steak. Agora o bicho pegou, hein? Nossa senhora. Deixa eu pegar aqui.
Posso? Vamos, Eagles? Qual é o Go Eagles. Go Eagles? Tem uma musiquinha. É assim, ó, eu vou tentar, não vai ficar legal, tá bom? Mas é assim, Fly, Eagles, fly, na, 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 to victory. Aí você vai, fly, e manda o Philly Steak pra dentro. Que tal? Fly, posso? Não sei esses cânticos, vou conhecer, vou tentar fazer o possível para ir no estádio. Isso é incrível. Mas não é maravilhoso? Como é que tá minha cara? Toda cagada. Toda fodida, né? Sinal de bom rango. Nossa, maravilhoso. O que é isso? Pessoal, acho que a gente consegue trazer para vocês um pouco da experiência do esporte, um pouco da experiência da animação e da cultura local com a comida junto com o time local. Sim. Pra você que quer matar a saudade, se já teve lá um dia. Pra você que quer se sentir lá, como se estivesse no tailgate dos Eagles. E pra você que gosta de esporte e rango, pô, não tem como. Isso aqui é icônico, velho. Philly Steak. Não tinha como começar melhor. Pelo amor de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam. Façam. Porque realmente, como eu disse, traz uma gama de sabores diferentes do que a gente está acostumado. Não é um pãozinho com churrasco, é um Philly Steak. Mas ele tem essa simplicidade que dá para você fazer na sua casa. Se a galera tá fazendo no porta-malas do carro, na beira do estádio, você consegue fazer em casa também. É, com certeza. Pessoal, nos sigam. Comente aqui embaixo o que você achou do programa, o que você quer ver aqui com a gente. Mande um beijo, deixa um beijo para este gigante que vai bater essa cabeça dele durante toda a temporada. 3 vezes hoje. Provavelmente vocês vão ver que ele vai ter já um machucado natural do local, onde vai enfiar a cabeça dele todas as vezes que ele estiver cozinhando comigo. Até porque futebol americano e lesão, né, cara? A gente tá fazendo mais realismo pra esse tema, entendeu? Calma aí, obrigado. Eu viu, que meu bem? agradeço, Bruno. Coisa linda, mano. Tchau, demônios! Goes Eu não sei a música. Road to victory. É isso? Eu sou melhor em comer. Caralho. Eu prefiro falar isso. Corta! E aí? Porra! Porra! Nossa senhora! Gostou? Tá gostoso? Muito foda. Os cogumelos e a cebola, porra. Muito foda, mano. Obrigado. Obrigado a você, meu bem.